estado de natureza. Esse estado de natureza, nele é aplicado um contrato social, ou seja, as pessoas que estão envolvidas nesse estado de natureza, que é uma balbúrdia total, eles vão firmar um contrato, ou vão firmar um acordo, né, entre eles, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, e as sanções aplicáveis àquele que não obedecer a isso, né, aquele que romper a tampa da panela, ou seja, aquele que romper o chamado Estado de Direito, e aí o Estado vai ter que aplicar uma sanção. E lembrando sempre que essa sanção, ela jamais poderá representar a vingança do Estado, jamais o Estado poderá ser vingador. Então, observando aí o princípio dos direitos humanos, ou do ius-humanismo, né, toda sanção, seja ela uma infração administrativa, aonde a vítima é a administração pública, ou uma infração civil, aonde a vítima é uma pessoa ou um patrimônio, né, ou a infração criminal, aonde a vítima é a sociedade, nesse caso, as sanções a serem aplicadas, elas terão aí uma finalidade. A finalidade é de reeducar, ressocializar e reintegrar. Então, jamais se poderá buscar vingança. Por isso, a razão da existência, e os senhores já devem ter lido, né, o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Se não ler o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, eu convido-os a fazer uma leitura à margem do que prevê o ius-humanismo, ou seja, os direitos humanos. Então, lá é proibida a pena cruel, é proibida a pena de morte, é proibido qualquer banimento, né, qualquer tipo de pena daqueles que são proibidos, exatamente para evitar que o Estado seja o elemento vingador, né, o elemento seja a vingança. Na verdade, a finalidade deve ser de toda e qualquer sanção, de reeducar, ressocializar e reintegrar a pessoa, né, tanto na infração administrativa, quanto na infração civil, quanto na infração criminal. Isso é importante que tenhamos esta mentalidade. Então, nós já vimos aí o crime do abuso de autoridade, né? E hoje nós veremos um crime importante, porque é um crime que influencia nas gerações vindouras, né? Naquelas próximas gerações que virão aí, não se sabe como é que serão essas gerações, né? Se serão aí movimentadas pela inteligência ou pela exteligência, né? Uma vez que nós temos aí um avanço muito grande em relação à tecnologia, né? Como prevê o artigo 218 da Constituição Federal, o incentivo à tecnologia, como se vê na Lei 10.973, o incentivo à inovação, à tecnologia. Então, veja que isso vai trazendo aí a razão um pouco dessa preguiça mental que a sociedade está sendo acometida cada vez mais, claro que é uma brincadeira, né, em relação dessa necessidade não mais da inteligência, né? O ser humano, na verdade, está deixando de ser inteligente, está sendo exteligente, né? Por que exteligente? Tudo que nós vamos fazer, nós temos que procurar na internet, temos que procurar no computador, no celular, né? Então isso aí é chamada exteligência, né? E nós temos acesso aí, nós como cidadãos comuns, a surface web toda hora, né? Toda hora nós temos aí. Mas existe também na área criminal, e por isso que eu estou falando isso, o aperfeiçoamento na área criminal, uma vez que há possibilidade desse subsídio tecnológico ser buscado, por exemplo, na Deep Web, né, ou na Dark Web, né? A Deep Web é aquela faixa onde a bandidagem atua, né? Então não tem controle, não tem fiscalização, a chamada Deep Web. E a Dark Web é a pior ainda, né? Dark Web é pior ainda. Por enquanto, nós temos algum controle aí na Surface Web, aonde nós temos esses crimes virtuais mais modernos, aí, como o crime, por exemplo, da Carolina Dickmann, da Lei 13.737, de 2014. Temos aí a proteção de dados da Lei 13.709, de 2018, temos aí o controle do Marco Civil da Internet sobre os provedores, da Lei 12.965, de 2014, e várias outras leis aí
que versam exatamente sobre o policiamento, ou seja, o exercício do poder de polícia na internet, né? Então, veja que temos aí já algumas leis, mas ainda é muito pouco, né? É um direito extremamente novo e que vai exigir dos senhores aí muita pesquisa e muito estudo. Mas antes de surgir a questão da tecnologia, surgiu outro direito que também é relativamente novo, que é o direito ambiental, né? O direito ambiental, aquele direito que cuida do ambiente, inclusive até na própria Constituição Federal nós tivemos inovações a respeito do ambiente, né? Por exemplo, estudamos aí a questão da saúde, lá do artigo 196 da Constituição Federal, que a finalidade da saúde é previsto como uma espécie da Seguridade Social do artigo 193 da Constituição Federal. A saúde do artigo 196, ela tem uma finalidade preventiva, né? Não é tão curativa, é mais preventiva. E com isso trouxe também lá no artigo 200, inciso 8º da Constituição Federal, artigo 200, inciso 8º da Constituição Federal, a atuação, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, que é regulado aí pela Lei 8.080 de 2000, né? E também pela 8.134, também de 2000, traz aí a atuação do SUS na preocupação com o meio ambiente do trabalho, né? O meio ambiente do trabalho, lá do artigo 200, inciso 8º, da Constituição Federal. Não sei se já viram isso lá no direito constitucional, mas é importante que os senhores façam uma análise a respeito desse meio ambiente do trabalho, porque passou-se cada vez mais a assimilar que nós passamos aí 8 horas, mais de 8 horas às vezes, do nosso dia, né, no ambiente de trabalho. Então, a necessidade dessa preocupação com o meio ambiente do trabalho. No demais, nós temos aí a previsão constitucional no artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, e esse meio ambiente é um dever, na verdade, é um bem comum de todos os cidadãos, né? Então, é um bem comum de todos, e também traz aí a exemplo do que acontece no artigo 5º caput da Constituição Federal, traz uma obrigação para o Estado, né? O Estado, logicamente, no sentido amplo, dentro da esfera de cada administração pública, conforme determinadas competências, lá do artigo 21 até o artigo 30 da Constituição Federal, né? Artigos 21, 22, 23, 24 e 25, quando fala da competência do Estado, e artigo 30, quando fala da competência dos municípios, né? Traz lá a competência de cada entidade da organização político-administrativa, conforme preconiza o artigo 18 da Constituição Federal. Então, veja que dentro de cada uma dessas esferas da administração pública, existe uma obrigação, e essa obrigação está lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, quando diz que é responsabilidade das administrações públicas a garantia quanto à inviolabilidade, né? A inviolabilidade aos direitos à vida, a inviolabilidade ao direito à liberdade, a inviolabilidade ao direito à igualdade, a inviolabilidade ao direito à propriedade, né? A inviolabilidade ao direito à segurança, esse é o papel do Estado. Então, o papel do Estado, na verdade, é garantir essa inviolabilidade. E dentro dessa vida, né, desse direito à vida, que é um sentido genérico que se dá no caput do artigo 5º, nós temos o direito ao meio ambiente, né? O meio ambiente, né? O direito ao ambiente, né? Essa figura do meio ambiente, ela soa assim meio estranha, porque meio é o quê? Meio é onde nós vivemos, né? O meio em que nós vivemos. E ambiente é onde nós vivemos, né? Então, existe aí um pleonasmo, né? Meio ambiente. Na verdade, meio ambiente são duas palavras, numa expressão que significam a mesma coisa. Por isso, o pleonasmo, né? E se formos levar em consideração o sentido literal dessa expressão meio ambiente, quem é que vai cuidar do outro meio ambiente, né? Então, nós teremos aí metade cuidada e metade não cuidada, não é verdade? Então, essa é a questão. Mas importante é que o artigo 225 da Constituição Federal trouxe aí uma tendência que começou basicamente com a Lei 4.771, que era o antigo
Código Florestal lá de 67, né? Hoje,